Basicamente, a função da coluna é ser um enorme guindaste, né? E o que aconteceu na evolução do ser humano foi que o ser humano morria aos 18, 20 anos, era baixinho, o ser humano original, né? O primitivo, ele tinha 1,50 m, 1,40 m e ele era extremamente magro. A gente foi ficando mais velho, maior, né? Porque a gente tem uma alimentação muito melhor na nossa dieta e nós acabamos ficando obesos, né? Então a coluna ela sofre porque primeiro ela teve que se adaptar de ficar em 4 patas para ficar em 2 patas. Depois ela teve que se adaptar pelo tempo de duração do corpo, que está muito maior. Ela teve que se adaptar porque nós somos obesos. E o que acontece quando você fica obeso, principalmente, esse peso todo sendo jogado para frente, faz com que o seu centro de gravidade necessite ir à frente, né? Então a coluna, que é o guindaste, ela tem que puxar cada vez mais um braço de alavanca que vai ficando desfavorável. Peso na frente, coluna força atrás. Acrescenta 50, 70 anos de idade, basicamente toda a coluna sofre alterações. Esse tempo todo em que a coluna nossa vai sofrendo, isso vai desgastando os discos da coluna. Então, as principais doenças da coluna são as desidratações discais, que dão dor lá atrás nas costas, as protrusões também dão dor lá nas costas e as artroses das facetas, que dá uma dor nas costas, que é mais comum quando a gente se inclina com o corpo para trás. Então, basicamente, o que causa dor nas costas, obesidade e sedentarismo, e que tipo de tratamento é o ideal? Disparado, o tratamento mais importante para a coluna é fortalecer a musculatura. Isso porque a capa de músculo que você desenvolve ao redor da coluna, ela faz com que esse guindaste que a coluna seja mais forte, mais resistente, e o impacto do teu dia a dia nela, em vez de ser todo absorvido no disco, também vai ser absorvida no músculo. E é por isso que isso é tão fundamental no tratamento da dor nas costas. É super raro precisar de cirurgia. Basicamente, precisa de cirurgia quem tem alteração neurológica. Então, quem tem dor nas costas e não está sentindo direito o dedão do pé, quer dizer, o nervo que vai para o dedão do pé está acometido. Essas pessoas são aqueles que têm indicação de cirurgia. A principal coisa que a gente pode fazer para evitar ter dor nas costas é ter o hábito de se exercitar. Essa máquina precisa de manutenção constante, igual qualquer máquina, ela não dura se você não fizer a manutenção. E a manutenção é feita principalmente com exercícios para o core, que é abdômen e coluna, excêntricos e isométricos. São exercícios muito comuns no Pilates, se faz bastante no CrossFit e, na verdade, qualquer academia de ginástica do teu bairro, se você pedir para o educador físico, olha, eu queria fazer exercícios excêntricos e isométricos para a coluna, ele vai passar um monte de exercícios, são fáceis de fazer e seguros para absolutamente todas as pessoas.
presbiacusia é uma perda auditiva causada pelo envelhecimento das células do ouvido. Essa perda auditiva ela costuma ser progressiva, ela vai piorando com a idade e algumas pessoas apresentam isso de uma maneira mais precoce, normalmente por herança familiar. Os tipos de presbiacusia, essa classificação para a presbiacusia já foi tentada para fazer de várias maneiras, tanto por uma herança familiar, então pessoas que têm uma perda auditiva normal da idade, acima de 65 anos, outras de uma maneira mais precoce, então a gente acha que é uma presbiacusia familiar quando ocorre de maneira mais precoce, ou pela forma que ela se instala. Esse envelhecimento se dá tanto nas células do ouvido, quanto em neurônios que vão para o cérebro, nessa condução aí do som. Então, quando essa deterioração desses neurônios acontece de maneira mais rápida, mais veloz, a gente tem um tipo de presbiacusia que é uma presbiacusia neuronal. Então, essas pessoas têm uma velocidade de instalação da perda auditiva maior. A perda auditiva sensorial, que é só pelo envelhecimento das células, sem atingir tanto o nervo auditivo, mas sempre atinge um pouco também, é o tipo mais comum, e aí a gente chama essa de presbiacusia sensorial. A presbiacusia, ela acontece pelo envelhecimento das células, mas também tem fatores adjuvantes. Então, toda a nossa vida de exposição ao som conta na instalação da presbiacusia. Então, se além de uma predisposição ao desenvolvimento da perda auditiva pelo envelhecimento, você se expõe a barulhos altos, né, sons altos, que é a exposição ao ruído. Se a pessoa tem comorbidades, então já foi visto que pessoas que têm problemas no coração, problemas de colesterol, diminui a vascularização do ouvido. Então, isso acelera também a instalação da presbiacusia. Então, inicialmente, a pessoa com presbiacusia, ela começa a fazer algumas adaptações. Ela não percebe que não está ouvindo bem. Ela começa a aumentar o volume da televisão, começa a fazer uma leitura labial, e aí as pessoas ao seu redor começam a notar essa mudança de comportamento. E aí começam a sugerir para a pessoa que talvez ela não esteja escutando bem, né? E através de uma audiometria, que é uma avaliação da audição, a gente consegue ver se está ocorrendo a perda auditiva, qual o grau de perda auditiva e o tipo da perda auditiva. A presbiacusia ele tem um tipo de perda auditiva característica, que é uma perda auditiva neurosensorial, normalmente ela é simétrica, os dois lados são acometidos da mesma maneira e inicialmente tem uma perda maior nos agudos, por isso que a pessoa não percebe tanto, porque a frequência que a gente fala inicialmente está preservada, então a pessoa está se comunicando bem. Às vezes a única alteração que ela vai perceber é que quando ela estiver num lugar com muita gente, com muito barulho, ela vai ter uma dificuldade de compreender o som. Acima dos 65 anos, os idosos já deveriam fazer uma audiometria para avaliar a audição e ver como essa audição está, se já tem algum grau de perda auditiva. Mas se já perceber antes, já deve fazer antes também. Hoje em dia, o tratamento para a presbiacusia ele é feito através dos aparelhos auditivos. Então, o uso dos aparelhos auditivos, ele deve ser feito o mais precocemente possível. Por quê? Porque quanto mais cedo a gente coloca, mais estímulo vai ter para essa audição e para esse nervo auditivo e vai até prevenir uma progressão maior da perda do futuro. Então, o aparelho auditivo é o principal tratamento. Hoje em dia, existe até um estigma grande dessa questão do aparelho, antigamente era muito maior, mas hoje em dia tem uma tecnologia muito grande ao redor. Os aparelhos hoje têm até conectividade com o celular, eles conseguem filtrar melhor os sons ambientais, não tem tanta interferência e dá muito benefício na qualidade de vida do paciente. Então a família tem que estar atenta, os idosos também precisam abrir um pouquinho a cabeça para essa questão do aparelho, porque é um problema que tem solução, né? Então a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então, hoje a gente está vindo aí uma geração de muitos pacientes, né, com perda auditiva por causa de exposição a som, fone de ouvido. Então, assim, essa perda auditiva, quando acontece depois de exposição ao som, ela já não volta. Então, a presbiacusia, hoje em dia, em si, ela pode ser prevenida como? A gente tem que melhorar
todo o nosso sistema cardiovascular, né? Olhar a questão do colesterol, pressão alta, fazer atividade física, ter uma vida saudável. É um jeito de melhorar, de prevenir também a presbiacusia em si. Mas também a gente tem que prevenir os fatores adjuvantes, né? Então, às vezes, a gente tem uma perda não só da presbiacusia, mas também de uma exposição a ruído. Então, é bom prevenir desde a juventude essa exposição a ruído, porque vai ser um fator a mais quando a pessoa estiver mais velha, vai ajudar naquela intensidade da perda auditiva. Margarina, para mim é o menos indicado. O menos é margarina não. Presta pra lá, né? Azeite de oliva. Margarina. Manteiga. Na minha opinião, manteiga. Eu acho que é margarina, porque é vegetal, né? Gordura vegetal. Geralmente o que eles indicam, né? Os especialistas indicam é que você prefira, o que a gente sabe hoje em dia é que prefere-se a manteiga, que é a gordura animal, mesmo com todo o processo que tem que ter uma restrição, mas mesmo assim ainda é melhor do que a gordura vegetal. É o que eu sei assim como leigo, mas o que a gente sabe de informações é isso. O menos indicado? A margarina, com certeza. Todos os outros três, tanto a manteiga quanto o óleo de coco e o azeite, são extremamente benéficos. Treino HIIT é uma metodologia de treinamento que ela é aplicada para aquelas pessoas que têm uma menor disponibilidade de treino diário. É um treino com menor volume. Ele tem uma duração em média de 10 a 15 minutos. São treinos que a gente consegue encaixar para todo tipo de público, certo? Porém, onde vai ser aplicado esse HIIT e os estímulos que vão ser aplicados é que entra na visualidade. Um exemplo, uma pessoa com sobrepeso, problemas articulares no joelho, tornozelo e quadril, ele não vai conseguir fazer um HIIT com eficácia na esteira, porque o estímulo de impacto é muito forte. Então, muito provável que ele vai adquirir uma lesão, gerar inflamação no joelho. Então, o HIIT já não é interessante para essa pessoa que vai fazer na esteira. Mas eu posso aplicar o HIIT na bicicleta, posso aplicar esse HIIT no elíptico, posso aplicar o HIIT numa corda náutica. Então, o estímulo de HIIT, a gente pode se encaixar para todos os indivíduos. Só vai intercalar entre qual o estímulo que eu vou gerar em maior especificidade e aonde eu vou fazer esse treino HIIT. O treino HIIT ele é mais benéfico quando a gente faz em estímulo de intensidade muito elevada, quando eu gero um estímulo muito forte de treino e gero um recuperativo. São treinamentos intervalados. HIIT quer dizer treinamento intervalado de alta intensidade. Então eu gero um estímulo muito forte e gero uma pausa. Gero um estímulo muito forte e gero uma pausa. E aí a literatura hoje comprova que a gente gera um estímulo muito forte, mesmo que não seja em um volume tão elevado desse estímulo forte, a gente consegue ter uma resposta muito grande quando a gente pensa em mobilização de gordura, que é perca de gordura, que é uma estratégia bem interessante quando você está num processo de emagrecimento, tá? A gente pode incluir o treinamento HIIT em vários métodos de treinamento, pode ser no meio do seu treino, pode ser no final do seu treino, mas o mais indicado é você deixar um dia mais específico, aquele dia que você tem menor disponibilidade para aplicar o treino HIIT, ou então você sempre coloca após o treinamento de força, sempre após a musculação. Para pessoas que têm problemas cardíacos, hipertenso, pessoas que têm graus de hipoglicemia, que estão em níveis de sedentarismo muito elevado, a gente precisa analisar muito antes de prescrever um HIIT. Pode ser prescrito, mas quando a gente pensa em pessoas com alguma restrição no sistema cardiorrespiratório ou cardiovascular, a gente pensa em fazer essa análise mais a fundo para saber se a gente consegue prescrever. Uma pessoa que já é treinada, tem um nível de treinamento bem elevado e tem algum problema cardíaco, a gente consegue aplicar. Mas quando a gente pensa em indivíduos sedentários, intermediários de treino, que está iniciando uma rotina de treinamento, precisa avaliar bem a fundo assim, alguns pontos para saber se a gente consegue entrar com esse treino. Os cuidados mais adequados e mais importantes é um alongamento, certo? É importante que você alongue e prepare o corpo para aquele treino, por ser um treino de alta intensidade. O HIIT é um treino de alta intensidade. É importante que você prepare aquele corpo para que ele inicie aquele treino e não gere nenhum grau de lesão ou inflamação.
Então, a base principal é você estar sempre bem alimentado, certo? Para que não gere uma hipoglicemia, baixos de glicose do sangue, e aí você sinta tontura, náusea, e aí pode ter alguma complicação. E o segundo ponto é quando a gente pensa na parte física, é estar sempre bem alongado, bem aquecido, para você consiga fazer o treino com eficiência e que não gere nenhuma inflamação. Mito. O que existe é que alguns autistas de alto funcionamento, eles podem apresentar realmente algumas capacidades, uma memória privilegiada, ou então alguns interesses específicos para os quais eles podem se dedicar mais. Mas, infelizmente, isso não corresponde à grande totalidade dos autistas. Existem crianças com autismo que têm como comorbidade deficiência intelectual. Então, essas crianças vão ter muitas dificuldades e não necessariamente vão ter uma habilidade, um talento específico. Nesse período, muitas pessoas têm relatado dificuldade de manter uma alimentação mais equilibrada. É um tempo que o nosso nível de atividade física reduziu bastante e, além disso, a disponibilidade de alimentos em casa é muito grande e isso leva a um aumento da ingestão alimentar e ao aumento do peso, por exemplo. E, ao mesmo tempo, é um período que as pessoas ficam mais ansiosas e o nosso cérebro ativa mecanismos de recompensa, ou seja, da busca pelo prazer pelo meio da comida. O que a gente orienta é evitar dietas muito restritivas que podem buscar cada vez mais esses mecanismos de recompensa, então evitar grandes restrições, mas buscar por uma alimentação saudável e prazerosa. A gente sabe que uma boa alimentação ela vai dar suporte ao nosso sistema imunológico para modular a resposta por meio de uma alimentação mais saudável, por meio de compostos bioativos, fitoquímicos, de alimentos principalmente de origem vegetal, vão te dar um bom suporte. E como nutricionista, é importante a gente garantir níveis adequados de vitamina D, que é fundamental para a resposta imunológica, e um bom funcionamento do nosso intestino, uma boa saúde intestinal. Então, garantir fibras prebióticas que vão dar suporte às nossas bactérias do nosso intestino é fundamental para modular a resposta inflamatória e modular o nosso sistema imune. Não tem estudos que afirmem e comprovem que a contaminação se dá por via alimentar. O que a gente tem que ter cuidado é com a transmissão por meio do contato de superfícies. Então, os cuidados com esses alimentos, principalmente crus, por meio da higienização correta, com hipoclorito de sódio, e também a atenção na higienização das embalagens no supermercado. Todo excesso é prejudicial e quando a gente fala do álcool, o álcool ele é uma droga que é reconhecida pelo fígado e tem que ser eliminado. O nosso fígado é responsável pela eliminação de compostos estranhos que são os xenobióticos. Quando a gente tem um consumo de álcool excessivo, esse fígado acaba se sobrecarregando e outras funções, além de outros xenobióticos, ou seja, outros compostos estranhos do nosso corpo, acabam sendo prejudicados essa eliminação. Então, o consumo excessivo de álcool ele pode aumentar o risco de uma hepatite, por exemplo, e além disso, ele diminui a oxidação de gordura no fígado e no músculo e aumenta a proteólise, o catabolismo muscular. Uma forte relação que a gente vê nos estudos científicos é os níveis baixos de vitamina D e o aumento da gravidade por coronavírus. A vitamina D é fundamental para o nosso sistema imunológico, mas nesses estudos essas pessoas têm níveis mais baixos de vitamina D porque muitas vezes ficam mais tempo em casa e são pouco ativas fisicamente. E realmente, pessoas com níveis mais baixos de vitamina D,
nos estudos apresentavam quadros mais graves da doença. 10 minutos de exposição solar no horário de meio-dia às 3 horas da tarde é um horário que a gente consegue ter uma boa captação e melhora nos níveis de vitamina D. Mas a gente precisa avaliar, na verdade, os níveis de vitamina D para ver se seria necessário uma suplementação. A suplementação ela tem que ser individualizada, mas uma dose de 2.000 unidades internacionais seria o indicado, porque a vitamina D é importantíssima para a manutenção do sistema imunológico. Tenho superpoderes quando se trata de frieiras porque tem o Canesten. Ele acaba com a frieira e combate coceira, mau cheiro e inflamação, aliviando os sintomas desde a primeira aplicação. Mostre pra frieira que é você quem manda. Canesten acaba com a frieira. Se é Bayer, é bom. A clara do ovo pode, mas a gema não? Coitadinha da gema. A gema é super benéfica, riquíssima em gordura. Isso foi um mito criado nos anos 70, a partir de um estudo científico que foi feito, muito mal elaborado, né? Então, acabaram banalizando o consumo da gordura e, com isso, lançaram alimentos que hoje a gente sabe que não são benéficos, que são extremamente maléficos, criados pela indústria para reduzir o consumo das gorduras naturais. Mas você pode consumir, com certeza, gemas de ovo. Bom, o aleitamento materno ele é indicado exclusivamente até os 6 meses de idade pelo Ministério da Saúde e complementado até os 2 anos de idade, né? O leite materno ele é muito importante, ele tem tudo que o bebê precisa, tem lipídios, proteínas, tem água, então o bebê tomando apenas o leite materno não precisa de mais nada, nem de água, nem de chá, nem de outras coisas. A partir dos 6 meses, nós iniciamos a introdução alimentar, e com isso, nós vamos introduzindo alimentos de vários tipos. Posteriormente, introduzimos as refeições, que são as chamadas papas, né? Que aí nós temos os tubérculos ou cereais, que aí inclui arroz, macarrão, batata, proteína animal, que aí pode ser frango, carne ou peixe ou ovo, leguminosas, pode ser a soja, feijão, lentilha, entre outros. Os primeiros passos para a alimentação saudável se iniciam, na verdade, desde quando a criança é bebê mesmo, né? Dentro de casa, né? Surgindo através dos hábitos alimentares dos pais. Então, assim, é fundamental que se inicie com alimentos saudáveis, né? Frutas, verduras, que não se utilize sal ou açúcar antes dos 2 anos de idade e que não se utilize leite de vaca integral antes de 1 ano de idade. A questão da obesidade, principalmente, estimular uma alimentação saudável, né? Então, assim, crianças que têm hábitos de comer produtos industrializados, com muito açúcar, processados, eles têm que diminuir o ideal seria retirar completamente esse tipo de alimento e introduzir alimentos saudáveis, alimentos com fibras, como as frutas e verduras, alimentos in natura, que a gente chama, que não são processados. E, além disso, a atividade física é muito importante também para combater a obesidade, porque ajuda o metabolismo, no caso de pacientes obesos, diminuir o peso juntamente com esses alimentos saudáveis. Bom, as principais dúvidas surgem logo quando se inicia a introdução alimentar, né, que é aos 6 meses de idade, quando a criança começa a sentar adequadamente, tem um sustento cefálico e vão começando a surgir os primeiros dentinhos. Então, as dúvidas o que oferecer? Então, inicialmente, oferecer as frutinhas, né, que a gente normalmente nas primeiras semanas, logo após os 6 meses, a gente indica oferecer as frutinhas, e aí dependendo do método de escolha do pai, conversado juntamente com o pediatra ou com o nutricionista, vai oferecer, dependendo de cada método, se for o método guiado pelo bebê, que é o BLW, ou introdução alimentar responsiva. Então, o BLW é uma alimentação guiada pelo bebê. As frutas são cortadas em tamanhos maiores, inicialmente do tamanho do punho do bebê. Após esse corte, o bebê vai com a própria mão, pega o alimento, sente o alimento, leva à boca, sente a textura. Isso tudo é feito de forma supervisionada pela mãe, certo? O método responsivo, que é o da Organização Mundial da Saúde, os alimentos eles são oferecidos inicialmente, né, frutinhas, por exemplo, de forma raspada ou amassada, né, e a mãe oferece com a colherzinha mesmo,
ou o garfinho na própria boca do bebê, né? Ele não tem esse ato de ir pegar o alimento, de buscar o alimento e trazer para a boca. Então a própria mãe que faz isso e oferece até que ele desenvolva completamente o hábito alimentar igual ao da fase adulta. Vitamina D é importante para a sua imunidade e a melhor forma de manter os níveis adequados é a exposição ao sol. Mas sabemos que nesse momento é recomendado ficar em casa e fica mais difícil tomar sol. Por isso, você pode precisar de suplementação de vitamina D. Consulte seu médico. Afinal, o distanciamento é social, mas não dá para se distanciar da saúde. Adera. Saiba mais www.adera.com.br. É muito comum nessa época do ano, por conta do sol, por conta do calor, por conta do excesso de suor, aumentar o número de casos de doenças infecciosas, principalmente fungos na pele. É muito comum as micoses, pano branco, brotoeja, bicho geográfico, que é uma larvazinha presente nas fezes de animais como gato e cachorro e que fica no solo, que em contato com a pele pode sim causar doenças. Além das doenças infecciosas, como micose que nós já falamos, nós temos outras doenças que aumentam a sua incidência com relação ao verão. Temos doenças causadas pela radiação ultravioleta, então manchas na pele, envelhecimento precoce, aumento da incidência de câncer de pele. Nós temos também a fitofotodermatose ou simplesmente fotodermatose. São doenças, são manchas que aparecem na pele devido ao contato com frutas ou substâncias cítricas. Há algumas substâncias que tem nessas frutas em contato com a pele e com a radiação ultravioleta pode ocasionar manchas e que às vezes é difícil de serem retiradas. Você tem que ter um cuidado toda vez que entrar em contato com alguma dessas substâncias, lavar as mãos, passar filtro solar, evitar de ficar muito tempo com roupas molhadas, biquíni, maiô, sunga e, se possível, passar hidratantes no corpo. A hidratação é importantíssima, não só a hidratação por ingesta de água, suco, água de coco, como também a hidratação passando hidratantes, cremes na pele. A pele hidratada é uma pele mais íntegra e ela se protege de infecções e outras doenças. Devemos sim usar filtro solar, reaplicar o filtro solar e usar roupas leves, roupas claras, boné, chapéu, viseira, e hoje em dia ainda existem as roupas com proteção UV. São roupas específicas que têm uma proteção a mais que vai proteger sua pele contra danos da radiação solar. Tecnicamente existe diferença de protetor solar para bloqueador solar, mas hoje em dia a gente usa os mesmos termos, bloqueador, filtro solar e protetor solar, como uma coisa só. Mas tecnicamente bloqueador são substâncias que a gente usa na pele para bloquear totalmente a radiação. Então não se penetra, não entra a luz, não entra a radiação. E o filtro solar, ele é um filtro, são substâncias químicas que o raio solar, a luz penetra sim na pele, mas existe uma conversão química nessa pele que garante essa proteção. Com relação às crianças que têm uma pele ainda mais sensível e que não têm um acúmulo de sol que garante uma proteção ainda maior para a pele, o cuidado deve ser redobrado. A gente não pode esquecer de hidratar essas crianças, não pode esquecer de reaplicar o filtro solar e, em muitos casos, usar essas roupas especiais com proteção UV. Elas brincam, elas rolam na areia, elas entram na água e saem com muita frequência, então precisa ter um cuidado maior. Crianças abaixo de 6 meses de vida não devem usar filtro solar e você deve evitar a exposição excessiva ao sol. Acima de 6 meses de vida, nós temos filtros solares específicos para isso, são os filtros solares menos alergênicos, que provocam menos alergia na pele, e são filtros solares que vão dar uma proteção maior. Crianças maiores podem usar filtro solar assim de adulto e principalmente essas roupas, chapéu, coisas que garantem uma proteção ainda maior a uma pele tão sensível que merece uma proteção.